Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. A gente começa falando da situação da saúde pública em São Paulo, na cidade de São Paulo, diante da pandemia do coronavírus. E dos 20 hospitais municipais da capital paulista, 6 já estão com uma lotação ou de 100% ou quase nisso e já não aceitam mais pacientes em UTI. Eles têm que ser levados para outras unidades. E dos hospitais públicos estaduais, também na capital paulista, dos 10 que existem, 5 também estão lotados, não podendo aceitar mais pacientes. No geral, na média, a lotação das UTIs na cidade de São Paulo, nos hospitais públicos, é de 89%. No Brasil, pelo último balanço do Ministério da Saúde, já são mais de 13 mil mortes na pandemia, quase 190 mil casos confirmados. Com isso, o Brasil é o sexto colocado no mundo em casos confirmados, e o índice de recuperados está em torno de 41,5%. Aliás, aproveito que ainda está circulando aí uma notícia falsa, né, de que o Brasil é líder mundial em recuperados. O Estadão Verifica, que é um serviço de verificação de notícias do Estadão, já desmentiu essa notícia lá no final de abril. Você pode conferir lá no nosso portal. O presidente Bolsonaro editou uma medida provisória que exime, que livra de responsabilidade o agente público de errar nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus. A medida é uma espécie de vacina para que as autoridades, o que inclui o próprio presidente e ministros, não possam ser futuramente acusados de irregularidades, tanto em contradições ou contratações, né, enquanto medidas econômicas, também eventualmente que descumpram a lei. Como se trata de uma medida provisória, é bom lembrar, esse texto já está em vigor, mas precisa passar, ser aprovado pelo Congresso para não perder essa validade. Mais cedo a gente entrevistou na Rádio Dourado o deputado Marcelo Calero, do Cidadania, que disse esperar que os presidentes da Câmara e do Senado devolvam esse texto ao governo sem votá-lo, e classificou essa iniciativa como uma maluquice completa, uma aberração política sem qualquer respaldo jurídico. A Constituição diz: pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra responsável nos casos de dolo ou culpa. Outro destaque do dia é um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, e tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, da pandemia do coronavírus. Foram presos nessa operação, chamada de Operação Favorito da Polícia Federal, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ex-deputado Paulo Melo, e o empresário Mário Peixoto, que é dono de empresas fornecedoras de mão de obra para o governo do estado na área de saúde. Tem uma suspeita aí envolvendo fornecimento para materiais, para hospitais de campanha que estão em funcionamento lá no Rio de Janeiro, justamente por causa da pandemia. Mas o empresário Mário Peixoto é um antigo fornecedor do governo do Rio, isso vem desde já do governo do ex-governador Sérgio Cabral. Os detalhes da operação ainda em andamento você encontra lá no portal estadão.com.br. Tem mais 3 pessoas também como alvos de mandados de prisão. Termina hoje o prazo dado pelo ministro do Supremo, Celso de Mello, para o governo e PGR opinarem sobre a divulgação do vídeo daquela reunião ministerial de abril em que o presidente Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal, segundo o Sérgio Moro. O ex-ministro da Justiça pediu a apresentação na íntegra dessa gravação. Mas é uma questão ainda sobre quando do recebimento dessa ordem de consulta do Supremo pela PGR e pela Advocacia Geral da União. Isso pode empurrar o prazo final para amanhã. Fontes que assistiram a esse vídeo dizem que o presidente menciona a preocupação com a família ao falar da necessidade de trocar a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. No esporte, o destaque tem a ver também com a pandemia do coronavírus. O governo federal, através do Ministério da Cidadania, deu um prazo a mais para os clubes pagarem os seus débitos relativos ao Profut. O Profut é um programa de recuperação fiscal, né, que com parcelamento de dívidas dos clubes, e foi permitido a eles que os pagamentos aí com vencimento entre maio e julho fossem adiados até o mês de dezembro. O Profut foi criado em 2015 justamente para tentar
ajudar clubes e entidades esportivas a quitarem os seus débitos com a Receita Federal. Os detalhes lá no Esporte do Estadão. Quando voltarem a rodar, as novelas brasileiras podem ter o que aprender com os folhetins australianos. É que o país retomou as gravações de Neighbours, né, pós-pandemia, e agora a trama não tem beijos, não tem abraços, não tem socos, brigas, né? Tudo nesses novos episódios levando em conta as restrições e as medidas de isolamento social nesse enfrentamento do coronavírus, né? Isso inclui, inclusive, a redução do número de personagens em cenas e filmagens em componentes menores antes de juntar as cenas na sala de edição. Aqui no Brasil, a TV Globo ainda não tem data para o retorno dos estúdios, né? Nem a retomada das produções. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quinta-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Boa quinta-feira.